Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Que bom poder termos esse momento juntos mais uma vez, mais esta quarta, com um tema novo, um livro novo, um guia novo de estudos, o maior discurso de Cristo. Olha, uma capa linda, atualizada. Esse aqui é o meu marca-texto, tá? Isso não vem junto com o livro, não. Isso aqui você coloca depois para marcar os textos que você está lendo. E é um livro maravilhoso para conduzir esse novo tema, né? Essa é o segundo episódio do nosso estudo, um momento muito gostoso que nós temos, e eu recomendo você que sempre leia o capítulo indicado. Hoje falaremos sobre o capítulo 2. Então, meu amado, semana passada eu já pedi para você ler, e hoje eu vou pedir para você acompanhar, e durante a semana desse encontro até o próximo, você ler então o capítulo 3, isso mesmo, para quando estivermos aqui conversando, você esteja um pouco mais inteirado, possa participar melhor do assunto, colocando aqui nos comentários as frases que mais te impactaram, as ideias, de onde você assiste, os pedidos de oração. Interage conosco, porque agora você nos ouve, mas eu quero ouvir você através do que você escreve aqui. Já aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse link, compartilhe a esperança. E em falar em compartilhar esperança, esse momento também eu compartilho com um amigo, companheiro aqui de amizade e de trabalho, pastor Cláudio Almar Nascimento. Boa noite, pastor, bem-vindo. Boa noite, pastor Hernani, boa noite para você que nos acompanha, é um prazer ter você conosco. E olha, se você não assistiu a palestra da semana passada, o nosso encontro, assista, porque o tema de hoje é uma continuação, tá ok? Deixo a dica para vocês. Muito bem, e agora para darmos esse momento assim de aquecer o coração, de abrir os olhos e a mente, eu convido você a juntos cantarmos esse lindo louvor em nome do nosso Deus. Cante conosco, louve ao Senhor junto conosco. se faz presente neste santo e bom lugar. Muito bem, que lindo esse louvor, na verdade? Que louvor maravilhoso, enaltece o coração, nos eleva até Deus, parece que abre, né? Abre a cortina, nos coloca
num ambiente um pouco mais assim espiritual, onde as ideias vão ficando mais claras. E para aclarecer mais ainda, para clarear mais ainda, eu vou convidar o pastor Cláudio Omar, que tem esse momento de oração conosco. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que todos nós estamos tendo aqui de estudar e de se aprofundar na Tua Palavra. O tema de hoje, Senhor Deus, ele é essencial para muitas pessoas, porque de alguma forma todos nós vamos conseguir perceber que estamos dentro de uma dessas bem-aventuranças, ou lutando para alcançar essa bem-aventurança também. Pai de amor, ao Cristo subir naquele monte e trazer esse sermão, ele mudou a história da humanidade também. Ele trouxe uma outra visão, Senhor Deus, de ser cristão, de ser chamado teu filho. É por isso que eu clamo nesse momento por cada uma dessas pessoas que estão nos acompanhando. Nos ajude, Senhor, através desse bate-papo meu com o pastor Hernani, ajudar as pessoas que estão nos assistindo a compreender qual é a Tua vontade na vida de cada uma delas. Por Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. E eu vou convidar você já a pegar o seu livro. Já pegou o seu livro aí? Pegue. Pastor, eu não tenho, gostei do tema, como faço para adquirir? Você tem várias formas, eu vou trazer 3 para vocês. A primeira delas, você pode baixá-lo em PDF e é de graça, não é pirata, não é pecado, então você pode baixar de graça o PDF desse livro. Pastor, eu não gosto de ler assim na tela, então você pode entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e você pode fazer o pedido do seu livro. Ele vai chegar aí na sua casa, tá bom? Ou eu vou dar uma outra indicação para você. Procure esse livro em uma das igrejas adventistas mais perto de você. Procure esse livro e eu tenho certeza que você vai receber de presente esse livro das pessoas. E eu quero convidar você já aqui a poder abrir sua Bíblia comigo na primeira bem-aventurança, Mateus capítulo 5, o verso é o 2 e o 3. E vai dizer o seguinte: e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui, Jesus Cristo, ele começa a trabalhar um conceito totalmente diferente do costumeiro entre aquela região. E eu quero ler uma frase aqui, que eu marquei aqui no livro e me impactou bastante. Eu quero compartilhar com você. Diz assim, olha: como um ensino estranho e novo, essas palavras soaram ao ouvido da multidão admirada. Semelhante doutrina era contrária a tudo que aquelas pessoas tinham ouvido dos rabinos e sacerdotes. O ensino de Cristo, o ensino comum daquela época, era um ensino que sempre valorizava as obras pessoais, valorizava o ego das pessoas, valorizava as posições das pessoas, valorizava a aparência de poder, de misericórdia, de justiça. E quando Jesus traz esse ensino, que bem-aventurados os pobres de espírito, ele acaba abarcando todas as pessoas que estão ao pé do monte ouvindo o que ele tem a dizer. Sabe, meu amigo e minha amiga, essa primeira bem-aventurança tem a ver com você e tem a ver comigo. Porque nessa primeira bem-aventurança, Jesus diz que os pobres de espírito, e quem são eles? São aqueles que reconhecem que não podem, que não são, que não conseguem. São esses os pobres de espírito. E quando nós nos tornamos pobres de espírito, então nosso se torna o reino, nos tornamos herdeiros do reino de Deus. Porque quando eu entendo que sou pobre do espírito, eu reconheço que não posso nada sem Cristo. E então o valor próprio perde totalmente o seu valor. Você reconhece que é pobre do espírito? Então tenha certeza de ser herdeiro do reino dos céus. Pastor Cláudio Omar, tem uma outra bem-aventurança que diz o seguinte, ó: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O que a gente pode entender aqui, pastor Cláudio Omar? Que choro é esse, né? Que choro é esse, pastor Cláudio Omar? Você vai perceber que a cada bem-aventurança, né, ele traz a característica da pessoa, que ele está dizendo feliz essa pessoa, né? Os que são humildes,
os que choram e depois traz uma promessa para essa pessoa. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Interessante que o primeiro parágrafo já te ajuda a entender quem são essas pessoas. Eu quero compartilhar com você. O pranto aqui apresentado é a sincera tristeza de coração pelo pecado. Você percebeu? Antes, bem-aventurados os humildes, o pastor Hernani deixou bem claro que essas pessoas que são humildes, deixa eu pegar aqui, os humildes de espírito, né, são as pessoas que reconhecem a sua situação pecaminosa. Agora, bem-aventurados os que choram, diz ela, o pranto aqui apresentado é a sincera tristeza do coração pelo pecado. É o meu reconhecimento, o que eu estou vivendo também. E ela continua, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ao contemplarmos Jesus levantado sobre a cruz, discerniremos o estado pecaminoso da humanidade, pastor Hernani. Veremos que foi o pecado que açoitou e crucificou o Senhor da glória. Veremos que, ao passo que somos amados, com indivisível ternura, nossa vida tem sido uma contínua cena de ingratidão e rebelião. Então, o meu pecado, quando cometo o meu pecado, quando estou praticamente ali ofendendo uma pessoa, ofendendo a Deus, a tristeza pelo meu pecado não poderia ser as consequências desse pecado sobre a minha vida. Nossa, ofendi um amigo. Não, a tristeza pelo meu pecado, conforme diz o primeiro parágrafo, é que esse pecado, um dia, levou o meu Cristo, meu Criador, àquela cruz. Essa é a tristeza pelo pecado. Isso me leva a um verdadeiro arrependimento também. E ainda gostaria só, pastor, antes de a gente passar para o próximo, ela diz assim, ó, esquecemos nosso melhor amigo e desprezamos o mais precioso dom deparado pelo céu. É pesado isso, porque quando cometo o pecado, esqueci o que ele fez. Eu fico pensando assim, ó, a Deus, ele não criou primeiro Adão e Eva. Primeiro ele vai criar toda a criação, no final ele vai criar Adão e Eva, vai mostrar tudo o que ele fez. Deus sempre revela a sua graça primeiro, para depois fazer um pedido. Interessante que no pecado, você segue este mesmo caminho. Ele, antes de pedir algo para você, ele te revela o que ele fez por você. Te amou, criou esse mundo, deu a vida do Filho por você. Então, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Realmente está relacionado ao sentimento da pessoa que cometeu o pecado e reconhece o mal que ela fez para o Filho de Deus. E ela será consolada. Interessante de que forma nós seremos consolados, né? Seremos consolados com o perdão e a graça de Deus sobre a minha e a sua vida também. Mas, pastor Hernani, eu sei que o nosso tempo é pouco, nós temos 9 bem-aventuranças para passar, mas eu só preciso citar mais um item sobre os que choram. Esse pranto será consolado. Deus nos revela a culpa a fim de que possamos ir a Cristo e por meio dele sermos libertados da servidão do pecado e nos regozijamos na liberdade dos filhos de Deus. Perceba, é Deus que me conduz a este reconhecimento. Quando Cristo for levantado à terra, diz o livro de João, ele atrairá todos a ele. É Deus que te conduz ao arrependimento, é Deus que te conduz ao perceber a situação, a vida que eu levo. Então, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Pastor, a outra bem-aventurança, bem-aventurados mansos. Pastor, o que é um manso de coração? O que seria uma pessoa mansa, né? Olha, eu estou rindo aqui porque a gente não combinou assim bem certo a sequência, né? Nós estamos seguindo Estamos aqui, aí, né? passando a sequência do livro, não combinamos o que falaríamos. E caiu justo para mim eu preciso aprender a ser manso, sabe, pastor? Porque eu não sou manso, nada. Eu fui abençoado sendo colérico e sanguíneo. Para mim, ser manso é muito difícil. Eu não sei para você, para mim, ser manso é muito difícil. Porque quando alguma coisa acontece, quando há um senso de injustiça, eu não estou falando da injustiça no geral, injustiça aos meus olhos. Parece que um furacão F5 começa lá no dedinho do meu pé e ele vai subindo. Parece que a tampa da minha cabeça vai explodir se eu não fizer alguma coisa. Isso acontece com você também? Se acontece, coloca aqui nos comentários.
Eu quero saber se tem mais alguém que pode dividir esse momento comigo. E é uma das minhas lutas desde que eu entreguei minha vida a Cristo, é a mansidão. Mas ao estudar esse capítulo, eu tomei uma decisão de me esforçar para ser manso. É uma luta contra a própria natureza, mas é uma necessidade. O primeiro parágrafo, depois da descrição da bem-aventurança, diz o seguinte, e para mim é aquela faca que entra como manteiga no peito. Diz assim, olha, através das bem-aventuranças há uma progressão na experiência cristã. Os que sentiram sua necessidade de Cristo, os que choram por causa do pecado e se sentem com Cristo na escola da aflição, irão, como o Divino Mestre, aprender a ser mansos. E foi aqui que eu percebi que Mateus 11, 28 faz muito mais sentido, pastor Coriomar. Quando Jesus fala assim, olha, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí outros textos que Paulo usa, quando fala que Jesus se esvaziou de si mesmo. Sabe, Moisés é tido como o homem mais manso que já existiu. E a gente gosta muito dessas palavras, né? Só que aí eu tenho que procurar alguma coisa para me ajudar também. E eu fui procurar, falei assim, Moisés foi manso, eu quero ser manso como Moisés. Quero ser manso como Cristo. E quando a gente vai ver Moisés, mansidão não é frouxura de mãos. A mansidão tem muito mais a ver com você lidar com suas próprias emoções. Então Moisés muitas vezes não soube lidar com suas emoções. Ele explodiu diante da rocha, que era para ele falar e ele feriu. Ele explode diante do povo, quando o povo começa a reclamar, e ele vai lá diante de Deus e fala, não aguento mais, é o teu povo. E Deus fala, Moisés, baixa a bola aí, escolhe 70, e eu vou tirar do Espírito que é sobre você e vou colocar sobre os 70. E Deus não diminui o Espírito sobre Moisés, mas compartilha. E Moisés não se torna menos líder quando ele compartilha, quando Deus compartilha do Espírito que há nele sobre os outros. Então, uma das coisas que eu tenho que aprender, e estou compartilhando com você, o pastor Cláudio Almar já me conhece mais de perto, e sabe que eu tenho que aprender muito mais, mas eu vou citar só uma. É a questão de aprender a lidar com os sentimentos quando estes são gerados pelas ofensas e injustiças que achamos estar sendo causadas sobre nós. A gente precisa. Então, quando a gente entende que mansidão não é frouxura, que mansidão não é você ser um banana, mansidão é você ter um controle sobre as suas emoções, aí se torna até um pouco mais difícil. Mas a promessa é que Cristo é capaz de ajudar, é que Pastor, Cristo pode ajudar. Eu queria fazer um comentário sobre a mansidão, né? Por favor. Porque justamente depois desse primeiro parágrafo, das bem-aventurados mansos, né, o segundo parágrafo, ela cita assim, ó, a paciência e a brandura ao sofrer ofensas não eram características apreciadas pelos pagãos nem pelos judeus na época de Moisés. Sim. A declaração feita por Moisés sobre a inspiração do Espírito Santo, de ser ele o homem mais manso da terra, não eram bem vistas naquela época. Porém, quando você encontra aqui a Escritura declarando para a gente, inclusive através de Filipenses, que essa é uma característica do céu, uma característica de Cristo, é algo que precisamos realmente converter o coração. E uma outra que eu achei muito interessante é a questão da vingança, né? Porque quando alguém se levanta contra você, quando alguém faz um mal, há uma tendência do ser humano, né? Fazer eu preciso resolver isso, eu preciso me justificar, eu preciso de alguma... eu não posso ficar calado. Aí ela comenta assim, ó, muito melhor, gente, isso aqui é um aprendizado que eu vou ler para vocês, muito melhor nos é sofrer sob falsa acusação do que infligir a nós mesmos a tortura da desforra sobre os inimigos. Eu fui procurar, falei assim, o que é essa desforra? Eu entendi, mas deixa eu dar um conceito, eu anotei até do ladinho do meu livro aqui, ó, reparação da ofensa, vingança, recuperação do que se perdeu. Então, muitas vezes, as pessoas, alguém pode ter se levantado contra você, e eu acredito que nesse momento estou falando
para alguém agora que está passando por essa experiência e é uma tendência dentro da gente, o nosso ego, né? Eu preciso fazer alguma coisa para me justificar. Eu não estou falando que você deva ficar calado, só estou explicando que às vezes a desforra, como ele diz aqui, não é um plano de Deus. Deus também, olha o que aconteceu no céu, pastor Hernani. Satanás se levantou contra Deus, acusou a Deus, julgou a Deus como um ser tirano. E Deus permitiu que o tempo também resolvesse quem era Satanás. E está resolvendo. Né? Está resolvendo, está resolvendo. E a última que eu queria comentar a respeito sobre os mansos é que você até comentou bem na primeira frase, há, através das bem-aventuranças, uma progressão na experiência cristã. Olha, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes. Depois, bem-aventurado, deixa eu pegar aqui antes que eu esqueça, bem-aventurados que choram. Essas duas experiências, dos humildes de coração e aqueles que choram por causa do pecado cometido, te levam a uma nova experiência, a mansidão. Essa é a progressão apresentada aqui. Interessante que eu não consigo obter essa mansidão se eu não passei pela primeira e pela segunda experiência. Pense nisso. Eu vou citar mais duas frases aqui antes de passar a palavra, porque são frases que eu aprendi mais de mim mesmo do que das pessoas que estavam aqui. E tem uma frase aqui na página 16 que vai dizer assim, a altivez e supremacia própria em que nos gloriamos são vistas em nossa verdadeira indignidade como testemunhos de servidão a Satanás. Eu falei, eu nunca me imaginei servindo a Satanás, não. Mas quando eu começo a querer defender-me, é o que eu estou fazendo. Então, isso aqui é muito mais profundo do que simplesmente... Repete de novo, pastor, por favor. Repetir, repete. A altivez e supremacia própria em que nos gloriamos são vistas em sua verdadeira indignidade, como testemunhos da servidão a Satanás. Uau! Muito forte isso. Então, quantos cristãos hoje se vangloriam da sua pureza, da sua dieta, do seu cargo, das suas obras... do seu conhecimento. E quando isso aqui foi colocado aqui, que isso aqui é um testemunho de servidão a Satanás. Olha, e tem uma outra aqui que para mim foi um tiro na minha própria cabeça. Coloca assim, é o amor ao ego que destrói nossa paz. Cara, eu fiquei pensando, isso me fez perder o cabelo, pastor Claudio Mar. Eu fiquei pensando, rapaz, é o amor ao ego. E quantas vezes nós defendemos alguma coisa, não porque isso é importante, mas porque o nosso ego está junto. A gente quer defender um partido, eu digo, uma parte, né? Você quer defender uma parte, você quer defender uma imagem, você quer defender, quando na verdade isso tem muito a ver com um ego. E isso aqui é muito forte, e a última frase que me deixou pensativo e emocionado nessa madrugada foi o seguinte, nenhuma tempestade de ira humana ou diabólica poderia perturbar a calma daquela perfeita comunhão com Deus. Isso falando sobre Cristo. Sabe, eu vejo que eu tenho que aprender muito sobre Cristo ainda. Muito sobre Cristo. Mas, pastor Claudio Mar, a próxima bem-aventurança diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pastor Claudio Mar, o que a gente pode aprender? Que justiça é essa? Que saciedade é essa? O que o senhor pode compartilhar com a gente dessa parte da leitura? Interessante, se você tem sua Bíblia em mãos, você poderia até abrir já 1 João, capítulo 4, verso 16. Ela já introduz aqui, dizendo que justiça é essa? Justiça é santidade, semelhança com Deus. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, têm fome e sede de santidade também. Tem o desejo, né? É o desejo. Eu quero me aproximar dele. Então, ainda continuando aqui, olha só, eu acho muito interessante, no primeiro parágrafo, ela diz assim, justiça é amor, e amor é a luz e a vida de Deus. Continuando, a justiça de Deus se acha personificada em Cristo. Recebemos justiça recebendo. Não há outra forma de você ser justo diante de Deus se não for através de Cristo. Não é a minha própria justiça. Você deve recordar do que disse o profeta, né? Que as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Agora, quando nós falamos de justiça,
E santidade aqui, estamos falando daquilo que Deus faz na minha vida. Não daquilo que você pode fazer por você mesmo, mas é daquilo que Deus tem transformado. Outro dia eu e o pastor Hernani estávamos conversando a respeito de um amigo nosso, pastor Emilson Reis, de um sermão que ele tem sobre a fidelidade de Deus. Lembra disso, pastor? Lembro. E escutamos o sermão e achei muito interessante, que inclusive é o próprio Deus que te conduz à santidade, Ele te dá condição, poder para isso. Ao pedir o perdão de um pecado cometido por você, Deus também te dá a condição para que você vença depois o pecado. É sobre esse assunto que essa parte, bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça, a autora está tratando aqui. Eu separei uma partezinha, pastor, da qual me tocou muito. Ela diz assim, se você experimenta um sentimento de necessidade em seu coração, se tem fome e sede de justiça, isso é a prova de que Cristo está atuando a fim de ser procurado para lhe conceder, mediante o dom do Espírito Santo, aquilo que é impossível que qualquer pessoa realize em benefício próprio. Que deixe claro aqui. Quando eu comentei com vocês que justiça é santidade, semelhança com Deus, muito cuidado quando você pensa em justiça e relaciona ela com a tua santificação, naquilo que você tem feito na sua vida. Olha, eu consegui fazer isso, eu consegui mudar isso. Amigo, a justiça de Deus na tua vida, ela é revelada através do que Cristo fez por você, não do que eu faço por mim. E esse parágrafo aqui deixou muito claro para a gente esse sentimento, essa necessidade. Eu quero mudar, eu preciso fazer isso. Eu não quero mais seguir esse caminho. Por muitas vezes, pastor, você conhece um pouco da minha história, né? Cresci em Manaus, Amazonas, vim de um lar que eu não vou dizer que é o exemplo de lá. Cresci num bairro, praticamente numa periferia de Manaus. Os caminhos por onde eu andei não foram bons caminhos da minha infância. Meu pai tinha um bar, mas conforme eu fui conhecendo a Deus, fui me aproximando dele, sabe quando você quer... Eu queria tocar, mas eu não conseguia mudar algumas coisas na minha vida. Eu pedia e chorava aos pés de Cristo. Recordo muito bem, pastor Hernani, quantas vezes me ajoelhei do lado da minha cama e pedi, Senhor, transforma isso. Eu vivi num mundo, conheci coisas, toquei em coisas que não envolvem a justiça de Deus nem a santidade. E aí quando nós conhecemos a esse Deus maravilhoso, meu pedido era, Senhor, transforma. Eu não tenho poder para fazer isso. E aí olhamos para o que Deus tem feito e continua fazendo, né? E não esqueça, tá? Disse, o livro de Filipenses comenta assim, Paulo, que esse trabalho que ele começou vai até a volta de Cristo, tá? Ela não está concluída, agora eu me batizei, está tudo resolvido na minha vida, não. Essa transformação, essa santificação que Deus está operando na tua e na minha vida, disse Paulo, ela vai até o dia da volta de Cristo. Naquele dia, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, Ele te transformará. E aí, amigo, essa corrupção, ela encerra. Ele vai te transformar numa pessoa incorruptível novamente. Amém. Amém. Olha, muito tocante, né, pastor Cormar? Nossa necessidade, né? Da justiça de Deus, não da nossa, né? E aí o próximo vem, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu vou me ater aqui a três textos. O primeiro diz assim, olha, o coração do homem é por natureza frio, escuro, desagradável. Sempre que alguém manifeste espírito de misericórdia e perdão, faz isso não de si mesmo, mas mediante a influência do divino Espírito a mover do coração. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, todo ato nosso de misericórdia não é natural, é um ato sobrenatural sobre nós. O segundo parágrafo que eu quero me ater diz assim, olha, os misericordiosos são coparticipantes da natureza divina. Isso está em 2 Pedro 1,4. E neles encontra expressão o compassivo amor de Deus. Todo aquele cujo coração está em harmonia com o coração do amor infinito buscará reaver e não condenar. A presença permanente de Cristo no coração é uma fonte que jamais secará. Onde Ele habita, haverá uma torrente de beneficência. Que lindo isso aqui. Então,
A nossa transformação não é pelo que acontece fora, é pelo que Cristo faz dentro. E o último que eu vou me ater aqui é ante o apelo do tentado, do errante, das sofridas vítimas de necessidade do pecado. Cristo não pergunta, são eles dignos? Ao contrário, questiona, como posso te ajudar? Nos mais indignos, mais degradados, vê pessoas para cuja salvação Cristo morreu. E em benefício de quem Deus deu seus filhos o ministério da reconciliação. Veja que maravilhoso. Veja que tocante isso. Deus, ele quer, sim, condenar o pecado, mas também quer livrar o inocente. Maravilhoso, né? Nós costumamos apontar o dedo, né? Falar, você está errado. Mas Jesus, ele fala, você está errado, mas eu posso te ajudar. O desejo de Cristo é restaurar mais do que condenar. Pastor Claudio Omar, quem são os limpos de coração que verão a Deus? Quem são esses? Antes de comentar sobre os limpos de coração, estava na minha sala antes, né, pesquisando o que significa essa palavra misericórdia. Fui para a etimologia dela, né? Que palavra é essa, né? No contexto cristão nós conhecemos, descobri que ela vem do latim, pastor. Interessante, ó. Ela é uma junção de duas palavras, né? Miseratio, que significa miséria, e cordes de coração. Então, bem-aventurados misericordiosos. Eu olho para o meu amigo, passando dificuldade, lutando, eu olho para a miséria dele e eu sinto essa miséria em mim. Como se eu estivesse vendo essa miséria também. Quando a Bíblia fala que Deus é misericordioso, Ele olha a nossa miséria, a nossa luta, e Ele sente nele também o que nós estamos vivendo. A ação de Deus de dar a vida do Filho dele por mim e por você envolve esse amor de Deus. Tanto que disse João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, como explicar esse amor de Deus? Mas, pastor, sobre esse próximo item, os puros de coração, quem são eles, né? Jesus não menciona essa pureza a respeito que envolve o cerimonial de Israel, né? Não, essa pureza que eles buscavam naquela época, o lavar, o se preparar para estar diante de Deus, ele não está falando desta pureza. Que pureza é essa? Separei aqui, ela diz assim, ó, mas as palavras de Jesus, bem-aventurados os puros de coração, Mateus 5:8, tem um mais profundo sentido, não somente de puros no sentido em que o mundo entenda a pureza, livres do que é sensual, puros de consciências, mas fiéis nos íntimos desígnios e motivos do coração, isentos de orgulho e de interesse egoísta, humildes, abnegados, semelhantes a uma criança. Aqui está a característica das pessoas que declara Mateus, conforme as palavras de Cristo, bem-aventurados os puros de coração. Então, essa pureza realmente não está relacionada a estar livre do sentimento, do querer pecar. Aqui, ela comenta que é o isento do orgulho, do interesse egoísta, aqueles que são humildes, abnegados, semelhante a uma criança. Olha quem são os puros aqui. Já escutei alguns sermões sobre isso. E eu lembrando agora, o que eu escutei não está relacionado a essa pureza aqui. Os puros de coração. Percebe que desde o primeiro bem-aventurado, né? Os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Parece que nós estamos construindo um caráter aqui. Eu olho para cada bem-aventurança dessa, pastor, eu estou olhando Cristo nela, né? Parece que ele está apresentando Cristo. É Cristo revelando a si mesmo para cada um de nós. Então, pastor, esses são os bem-aventurados de coração, pois verão a Deus. E olha a promessa no final. Sim. Pois verão a Deus. Tem dois textos aqui que eu gostaria de compartilhar. Um deles está assim, olha, até mesmo seus discípulos estavam tão cegados pelo egoísmo no coração que eram tardios em compreender aquele que viera para manifestar-lhes o amor do Pai. Por isso é que Jesus andava solitário entre os homens. Somente no céu ele era compreendido. Nossa, achei muito fantástico isso. Profundo, né? As ações de Jesus, elas não eram reconhecidas pelos homens. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos quando todo mundo queria proclamar o rei
E ele falou, ó, vamos para o barco, despediu a multidão e saiu. Falou, era a chance, é a chance. E Jesus falou assim, não é isso, não é isso. E o outro que eu achei, eu até marquei aqui, quero usar isso num sermão, vai dizer assim, olha, no entanto, para os corações que foram purificados pela presença do Espírito Santo, tudo é diferente. Eles podem conhecer a Deus. Moisés estava oculto na fenda da rocha quando lhe foi revelada a glória do Senhor. E quando nos encontramos escondidos em Cristo, que contemplamos o amor do Pai. Veja, aqui Jesus é tido como a rocha da qual ocultou a glória do Pai, enquanto Moisés pede para ver a Deus. E aqui Jesus é a rocha da qual devemos nos esconder para poder ver a Deus, porque Ele está à frente. E pastor Claudio Amaro, o tema está muito gostoso, mas o tempo é o nosso inimigo. O tempo é o nosso inimigo. Nós temos ainda mais algumas bem-aventuranças que nós vamos conversar na próxima quarta-feira. Então, eu quero convidar você a continuar a leitura. Continue, escreva. Pastor, eu me identifiquei com uma delas. Amém. Escreve aqui para mim. Escreve aqui. Eu quero ter esse sentimento compartilhado. Todos nós somos pobres de espírito. Todos nós precisamos ser humildes. Todos nós precisamos ser misericordiosos. E todos nós precisamos ter um coração puro. Deus irá saciar essa sede de justiça que nós temos e o nosso desejo de ver a Deus. Pastor Claudio Omar, quais seriam suas últimas palavras hoje, antes da gente continuar na semana que vem? Quais seriam suas últimas palavras que a gente estudou hoje para quem acompanhou a gente até agora? Acho que tanto você como eu, né, estamos com esse sentimento. Eu gostaria de ser isso, um manso de coração, gostaria de ser bem-aventurados que choram. Estou lutando contra isso, contra aquilo. Amigo, deixa eu falar uma coisa. Cristo pode fazer isso na sua vida. Tem feito na nossa. E não tenha dúvida, Ele tem poder sim. Você pode olhar para as bem-aventuranças e já pode se ver em uma delas aqui. Na realidade, você precisa olhar para cada uma delas assim, Senhor, me transforma neste aspecto. Senhor, me ajuda neste. Deus quer transformar você. Que Deus possa te abençoar também com essas promessas dele, tá? Olhe para ele, quando ele foi erguido, atrairá todos a ele. E ele já foi erguido naquela cruz, com o propósito de salvar você. Muito bem. E para você, meu amigo, o meu desejo é que Deus te abençoe. E que você reconheça a nossa pobreza espiritual. Nós precisamos reconhecer para que o Senhor Jesus Cristo nos faça ricos da sua glória, da sua misericórdia, do seu amor. Eu quero orar com você. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Grande Deus, nosso Pai amado, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom demais para nós. Obrigado, Senhor, porque através dessas leituras simples que encontramos, ó Senhor, a nossa podridão. É verdade, Senhor. Grande Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança cada um de nós e nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos o que as bem-aventuranças prometem e acusam. Ajuda-nos, Senhor, a sermos diferentes para podermos vê-lo quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Amém, Senhor. Porque senão precisaremos nos esconder. Não como Moisés, mas como o diabo se esconderá no dia da tua vinda. Nos dá, Senhor, uma boa semana, a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana. Um beijo muito carinhoso, um abraço fraternal. Até semana que vem.